Bem, senhores, vamos mais a um vídeo das dicas do CC. E neste nós vamos ver algumas noções sobre função inversa. Sendo f de a para b uma função bijetora, dizemos que a f a menos 1 de b em a ou de b para a é uma função inversa de f. Se somente se para todo par ordenado xy pertencente ao f, yx pertence à sua inversa, a f é menos 1. Então, gente, para ver a inversa função f ou uma função de a em b, tem que ser, antes de tudo, bijetora. O símbolo da inversa é f menos 1, e se a f é de a em b, a inversa é de b em a ou de b para a. Se um par ordenado xy pertence a f, a inversão desse par pertence à sua inversa. Um detalhe que é bom você não esquecer: de uma maneira geral, toda função bijetora possui inversa. Um exemplo: dada a função f de x 3x menos 5, vamos fazer o diagrama das setas, relacionando o conjunto A ao conjunto B, definindo essa função. Então, gente, nós vamos considerar aqui esse conjunto A, esse conjunto B. Já fizemos várias vezes esse diagrama de flechas, né? Não tem nenhuma resistência. É só você usar elementos domínios atribuídos a x e você encontra as suas imagens. No caso, eu vou fazer aqui um deles. O f de menos 2 ficará menos 3, aliás, 3 vezes o menos 2, que dá menos 6, menos 5, menos 11. 3 vezes o menos 1 dá menos 3, com menos 5, menos 8, e assim por diante, gente. Bom, cada elemento de A está relacionado a um único elemento do B, né, gente? Todos eles são relacionados e a cada um elemento de B, também não sobrando nenhum elemento em B, ou seja, trata-se de uma função bijetora. Como essa função é bijetora, dizemos que cada elemento y de B está associado a um elemento x de A, conforme fica o seguinte diagrama, gente. Agora, de B para A, ó, é a volta, digamos, né? Essa nova função, então, é que é a chamada inversa da função f, nós a representamos por f é menos 1. Ou seja, se a f é de A em B ou para B, a inversa f é menos 1 é de B para A. Bem, gente, temos uma regra ou mais práticas para determinar uma função inversa. Uma delas: para obter uma função inversa de uma função f de x, basta você reescrever essa função f trocando os lugares das variáveis x e y e expressar em y essa função de x. Vejamos isso aqui na prática. Vamos supor que você tenha a função inversa, o nosso exemplo, né? Determinar a função inversa da f de x igual a 3x menos 5. Bem, gente, para ficar melhor, nós vamos, no lugar de f de x, vamos usar y. E aqui vamos fazer o que para iniciar? Fazer a permuta de x por y. Ou seja, onde há x vamos usar y, onde há y vamos usar x. E aqui, gente, nessa igualdade, ou nessa equação agora, ficamos como? Ó, com x, isolando aqui o termo em y, né? Ó, ou seja, em outras palavras, isolando o y, ficamos com y a valer x mais 5 sobre 3. Gente, esta então já é a função inversa da f de x, ou seja, a f menos 1 de x, ou a inversa da função x, é a fração x mais 5 sobre 3. Então, não tem nenhuma resistência, gente. Vamos aqui ao gráfico de uma função inversa. O gráfico de uma função inversa, gente, sempre é simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é o primeiro e o terceiro no plano cartesiano. Aqui um modelo de uma função, de gráfico de uma função inversa. Vamos supor que essa em vermelho se tenha o gráfico de uma função f de x. Temos aqui a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, que é essa pontilhada, gente. Primeiro e terceiro quadrante. A função inversa está a ser a verde, ó.
ela faz um movimento justamente simétrico em relação à bissetriz que é dada por f de x igual a x. Então, é uma das características em termos de gráfico da inversa. É simétrico em relação à bissetriz ímpar a f de x. Vamos a um exemplo de função inversa. Dada a função f de x igual a x sobre 3 mais 2 sobre 3, calcular sua inversa. Então, gente, vamos aqui ao nosso modelo. Um outro modo para a gente calcular a inversa. No lugar de você fazer a permuta a princípio de x por y, você deixa para fazer essa permuta só no final. Então, fizemos apenas a troca ou a substituição do f de x por y. Então, gente, fazendo o MMC dessa expressão, dando uma arrumadinha aqui, ficamos com a expressão sendo 3y menos 2 igual a x. Bom, gente, quando você isolou x, aí chegou o momento de você fazer a permuta. Ora, você fazendo a permuta, nesse ponto, ficamos então com a inversa, ok? Então, ficamos com 3x menos 2 igual a y menos 1. É uma maneira de você indicar que você já tem aqui a inversa da f de x. Então, gente, a inversa dessa função acima é 3x menos 2. Então, aí uma outra maneira de você chegar à inversa. Vamos mais um exemplo. Dada a função y igual a 2x mais 3 sobre 3x menos 5, mais uma vez façamos essa inversa. Bom, gente, então, uma das maneiras, vamos deixar para fazer a permuta do x pelo y só lá no final. Então, vamos arrumar a expressão. Vamos batalhar aqui, tiramos ou multiplicamos em cruz, como se diz, ou então tiramos o mínimo, né? Então, aplicando aqui a propriedade distributiva, ficamos então com essa expressão. Bom, gente, começando a isolar o termo em x, né? Que nós queremos o termo em x para justamente ser feita a permuta. Então, gente, operando aqui termos semelhantes, algumas evidências, né? No caso o termo em y, ficamos com x igual a x que multiplica 3y menos 2 igual a 3 mais 5y. Isolando o termo x, ficamos com essa fração. Chegou então o momento da troca. E quando você faz a troca do x por o y, já chega a inversa. Ou seja, a inversa dessa função acima é, no caso, 3 mais 5x sobre 3x menos 2. Então, gente, aí é uma maneira de você calcular a inversa de uma fração, de uma função fracionária. Outro exemplo, seja a função real definida por f de x igual a 2x menos 4, pedida a inversa. Olha, gente, então se nós temos f de x igual a 2x menos 4, substituindo aqui por y, né, e vamos ficando então aqui, permutando x por y. Essa aqui fizemos a permuta antes do final, Então, permutando x por y, ficamos com x igual a 2y menos 4. Isolando o y, ficamos com a fraçãozinha y igual a x mais 4 sobre o 2. E, gente, esta já é, então, a função inversa. Uma outra. Considera a função R definida por uma função do terceiro grau. Qual é a lei que define essa inversa? Olha, gente, essa função nada mais x cubo menos 3x2 mais 3x menos 1 é o cubo dessa diferença de x menos 1 ao cubo, certo? Então, aqui nós temos permuta f de x por y apenas vamos fazer a permuta de x por y. Isolando o y, né? Então, aqui ficamos, se temos x igual a y menos 1 ao cubo, ficamos, ou podemos dizer que é a raiz cúbica de x igual a y menos 1. E aí, gente, isolando o y, ficamos com y igual a raiz cúbica de x mais 1. Esta, então, já é a inversa. Bem, turma, deixamos aqui alguns exercícios para os senhores. São, no caso, 16 exercícios. Temos aí o seu gabarito. E no mais, gente, bons estudos. Façam uma visitazinha ao site da nossa escola e até a próxima.